Noite, senhoras e senhores, né? É com satisfação que a Faculdade Luciano Feijão, por meio da coordenação do curso de enfermagem, realiza a webinar Novembro Azul, que traz como tema Saúde também é papo de homem. Novembro Azul é um movimento mundial realizado com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados para com a saúde e a importância da realização de exames de prevenção e também diagnóstico do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul completa neste mês de novembro de 2021 10 anos e tem a proposta de ampliar as políticas públicas voltadas para o controle e combate ao câncer de próstata. Daí a importância de atividades e eventos que promovam o conhecimento acerca do itinerário terapêutico para homens que apresentam sinais de alterações na próstata. O evento ele objetiva o compartilhamento de conhecimentos relevantes e com impacto na compreensão acerca do diagnóstico precoce e prevenção do câncer de próstata. Sobre esse tipo de câncer, ele representa o tipo mais comum entre os homens e é a causa da morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. No final das contas, embora isso seja um problema recorrente o ano inteiro, o Novembro Azul é importante porque ele faz com que os homens pelo menos busquem, pelo menos uma vez ao ano, o cuidado para com a sua própria saúde. Portanto, imbuídos desse propósito, nosso webinar nós teremos a oportunidade de prestigiar uma apresentação e aprender a respeito da necessidade do cuidado para com a saúde masculina. Para iniciar nosso evento, nós vamos ter a fala inicial da nossa coordenadora do curso de bacharelado em enfermagem, professora Denise Lima Nogueira. Boa noite a todos. É com grande alegria, né, que estamos aqui reunidos essa noite para falarmos sobre um tema tão relevante, né? Em nome da direção da Faculdade Luciano Feijão, quero aqui agradecer ao Dr. Luiz Antônio, que está conosco, né, e nos dá essa satisfação, essa alegria de partilhar conosco esse conhecimento em torno da saúde do homem. Só um instante. Em torno da saúde do homem. É conhecido nosso, e doutor Luiz, né, poderá trazer isso com mais clareza e com mais evidência, que há uma luta, né, há um movimento constante em torno de trazer e envolver os homens em torno das questões relacionadas à saúde, cuidado com a sua própria saúde. Ainda há uma barreira, ainda há uma dificuldade de se buscar o serviço de saúde quando a gente pensa no cuidado voltado à população masculina, tanto que esse movimento, né, Novembro Azul, ele ainda é recente, podemos dizer aí, tem somente os seus 10 anos, é bem jovem ainda, né, ainda é uma criança, se pudéssemos assim colocar, mas que exige de nós, profissionais da saúde, exige de nós, população, comunidade, essa sensibilização e o reconhecimento por essa causa, né, tendo em vista as implicações que o câncer, né, de próstata, o câncer masculino, ele traz para a saúde do homem e também traz para a própria sociedade, para as famílias. Então, queremos aqui lhe agradecer, doutor Luiz, né, temos a certeza que nós teremos uma noite, um diálogo muito positivo com a sua participação essa noite, né, doutor Luiz, que é médico pela Universidade Federal do Ceará, né, tem especialização em cirurgia geral, né, está aí no processo de conclusão do mestrado dele relacionado à saúde humana pela UES, né, daqui a pouco já será mestre, e tem essa experiência, médico urologista da nossa região, médico urologista na Santa Casa, é uma satisfação muito grande ele receber. Né, hoje a gente se encontra por meio de uma tecnologia de informática, por meio da internet, a pandemia nos trouxe essas possibilidades, né, de maior proximidade, maiores diálogos por meio desse canal, mas a gente também, né, estende esse convite para que você possa estar conosco
na Faculdade Luciano Feijão, em outros momentos a gente possa estar juntos aí pessoalmente, partilhando e dialogando juntos sobre essas questões. Agradecer ao professor Alexandre e à professora Daphne, que estarão na moderação desse evento, e a todos vocês, estudantes que já estão aqui participando conosco, né, que nós tenhamos aí uma excelente webinar e vocês possam aproveitar esse momento dessa noite. Muito obrigada. Após a fala introdutória, né, da nossa coordenadora, a professora doutora Denise Lima Nogueira, nós passaremos a palavra agora para o nosso convidado especial dessa noite. De antemão, a gente queria registrar aqui os nossos mais profundos agradecimentos para o doutor Luiz, que prontamente aceitou participar, contribuir conosco na realização dessa webinar. Então, a gente gostaria de sinalizar também que aos nossos discentes, que após a apresentação do Dr. Luiz, a gente vai abrir aqui para uma rodada de perguntas, tá? Então, vocês podem ir registrando as perguntas de vocês no nosso chat, que logo em seguida a gente vai compartilhar. Bom, eu ia falar um pouco da biografia do Dr. Luiz, mas a professora Denise já falou, né? Então a gente passa agora a palavra para o Dr. Luiz Antônio Lima Solon. Boa noite a todos. Agradecer pelo convite, né? A doutora Mônica entrou em contato comigo. Como o professor disse, eu aceitei na hora, né? É sempre bom estar aqui discutindo esse tema. É sempre bom cada vez mais diminuir esse estigma existente em torno das doenças da próstata. A nossa função aqui é tentar tirar, né, essa nuvem, né, essa penumbra sobre as doenças da próstata, tentar tranquilizar cada vez mais nossos homens, né, da importância da prevenção, explicar como é simples essa prevenção do câncer de próstata. Na realidade, é uma prevenção, que eu costumo sempre dizer, muito simples e barata, né? E com um screen fantástico, né, de até 90%. Então, uma prevenção em que 90% dos casos malignos são detectados é considerado uma boa prevenção, tá certo? Tenho aí a professora Denise, né? Até brinquei que quem ia aprender hoje era eu, né? Eu é que vou ter aula aqui, né? Me ajudando muito aí no mestrado, né, professora? Então, eu é que estou aqui de espectador. Bom, eu sou médico urologista, né? A especialidade que eu escolhi tem que ser cirurgião geral, né? Para quem não sabe, não tem essa vivência, a gente explica, né? Tem que ser cirurgião geral, não tem jeito. Você tem que fazer a cirurgia geral como pré-requisito para poder ser urologista, tá certo? A gente vai começar a nossa aula, vamos tentar ser o mais didático possível. Façam as perguntas, dúvidas são sempre frequentes. Acho que vamos falar muitas novidades aqui para vocês, né? Essa é uma aula que eu gosto muito de dar, não só no Novembro Azul, para os nossos alunos do INTA, para os nossos alunos da UFC, onde a gente ensina, né, essa disciplina, e para os nossos residentes também de cirurgia geral, lá da Santa Casa de Sobral, né? Então, eu gosto muito de dar aula, né? Eu me sinto bem. Para mim, me estimula a cada vez mais estudar e me atualizar, tá certo? Professor, nós podemos começar a apresentação dos slides. A gente vai iniciar inicialmente por uma anatomia básica, né? Importante para a formação dos nossos futuros enfermeiros e como eu dou aula para os futuros médicos, né? Eles têm participação fundamental, né? De dizimar essa ideia de que operou de próstata, o homem fica broxa, né? Vamos usar assim uma palavra mais vulgar, né? Operou de próstata, o homem se acabou, né? Então, isso é um estigma, né? Isso criou-se isso, né? O homem que vai no urologista não é mais homem, né? Então, tudo isso são lendas, né? Que a gente vai tentar hoje, nessa noite, né? Cada vez mais jogar isso aí por terra. O senhor pode compartilhar, professor. Não está ainda? Não aparece, professor Alex, ainda. Ah, tá. Desculpa, porque eu pensei que já estava compartilhando. Pronto. Bom, inicialmente, essa é uma aula da Sociedade Brasileira de Urologia. Todos os anos, a SBU ela distribui essa aula para os urologistas do Brasil inteiro.
tá certo? A Sociedade Brasileira de Urologia, sem dúvida alguma, é uma das maiores sociedades médicas do Brasil. Então, isso quer dizer o quê, né? Como toda sociedade, o urologista aqui de Sobral tem que fazer a mesma forma, né, de prevenção, de conduta dos casos, semelhante ao urologista do Rio Grande do Sul, ao urologista da Bahia, ao urologista do Amazonas, urologista do Brasil inteiro. Então, essas condutas que nós vamos falar hoje são condutas nacionais, tá certo? Isso é muito importante deixar isso bem claro, né? Dessa unificação da conduta da Sociedade Brasileira de Urologia. Claro que algumas coisas aqui a gente vai falar da Associação Americana de Urologia, da Associação Europeia de Urologia, né, que se baseiam em condutas mundiais, né? Então, a SBU, sem dúvida alguma, é uma das sociedades mais atualizadas, né? Não faz assim, não fica para trás dessas grandes sociedades mundiais, tá certo? Então, é uma aula já oficial da Sociedade Brasileira de Urologia. Pronto, só para deixar isso bem claro. Bom, a grande pergunta, na maioria dos nossos pacientes, dos nossos alunos, né? Professor, para que e o que é essa próstata, né? É uma glândula localizada abaixo da bexiga, né? Atravessada pela uretra. Isso é informação importantíssima logo de cara, né? Isso quer dizer o quê, né? Que os sintomas prostáticos, os sintomas de alteração ou de tamanho ou de infecções da próstata vão ser sempre problemas urinários, né? Então, todas as perguntas feitas pelo urologista na sua anamnese são relacionadas com a urina. Como está o hábito urinário desse paciente, tá certo? O americano, ele gosta muito de usar essa comparação com essa frutinha lá deles, né? Com a noz, né? Eu uso muito a palavra azeitona, siriguela, limão, laranja, né? Para que os nossos pacientes entendam. Procuro regionalizar mais, né? A comparação do tamanho da próstata, tá certo? Ela tem uma função importantíssima, né? Ela faz parte do esperma do homem. Lembrando que o esperma do homem tem 3 componentes principais, né? Que é os espermatozoides produzidos no testículo, né, do homem, o líquido prostático, né, que tem um açúcarzinho que vai alimentar os espermatozoides, né? E o terceiro componente importante do esperma do homem é o líquido das vesículas seminais, que são 2 glândulazinhas que ficam ali abaixo da próstata, tá certo? Então, esses 3 componentes fazem parte do esperma masculino, tá bom? E lógico que a próstata auxilia no controle urinário, tá bom? Só para que fique bem claro. Então, todas as alterações prostáticas, como vocês podem ver nessa imagem, né? Elas vão comprimir o canal da urina. Então, esse homem é um homem que vai inicialmente relatar uma diminuição do volume, tá certo? E uma diminuição na força e no calibre do jato urinário. Vai referir uma sensação de esvaziamento incompleto, né? Ele vai ter um resíduo pós-miccional elevado, né? Então, o ideal é que nós, adultos, né, devemos manter um resíduo após a urina de aproximadamente 50 ml para baixo, né? Esses homens com aumento do tamanho de próstata sempre retém muita urina, 100, 200 ml, né? Então, provavelmente, se não cuidarem no futuro, eles vão precisar de uma sonda vesical de demora. Acredito que muitos de vocês conheçam, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar dos sintomas. Bom, importantíssimo já no início da nossa aula, a gente deixar bem claro que, felizmente, né, ao contrário do que muitos imaginam, a grande maioria das doenças da próstata são doenças benignas, né? 80% das doenças da próstata são doenças tratadas com medicamento. Em alguns raros casos, a gente vai precisar de cirurgia, tá certo? Então, felizmente, a minoria, apenas 20% das doenças da próstata são doenças malignas, tá bom? Isso é uma informação importantíssima já para quebrar esse estigma, né, de que todas as doenças da próstata são câncer. Pelo contrário, a grande maioria das doenças prostáticas que nós atendemos no consultório, nos hospitais, são doenças benignas. E nós vamos ter infecções da próstata, infecções bacterianas, conhecidas como prostatite, né, que são extremamente sintomáticas para o homem, muito comum em homens de 40 a 60 anos, aquele homem que vai muitas vezes ao banheiro, né, aquele homem que tem urgência urinária, né, aquela vontade súbita de urinar. Doutor, chega, se eu não for no banheiro é capaz de eu me urinar, né? Aquela ardor e aquela dor ao urinar,
Muitas vezes a prostatite dá dor e desconforto ao ejacular, né? Os homens referem isso. Doutor, ao invés de sentir prazer, eu sinto dor, eu sinto desconforto, né? Um sinal importante de prostatite. Então, grande informação, né, contida nesse slide, né? A maioria das doenças da próstata esmagadora são doenças benignas. Bom, dentre essas doenças benignas, né, a mais comum no consultório médico é a hiperplasia nodular da próstata, né? Lembrar, né, como o professor Alexandre falou no início, é o principal câncer do homem, né? A principal tumor maligno do homem é o câncer de próstata, mas também a próstata possui o tumor benigno mais comum do homem, que é exatamente, né, essa HPB, né, muito conhecida nos hospitais, nos consultórios médicos, né, que é essa hiperplasia prostática benigna. Como eu falei no início da aula, que é o aumento progressivo e lento da próstata, né? Lembrar que o homem, né, ele é machão, né? O homem é o fortão, o homem é o He-Man, o homem é o indestrutível. Então, muitos desses homens iniciam um quadro de sintomas leves, não procuram, né, assistência médica, escondem muitas vezes da mulher, da filha, dos filhos, né? Lembrar que o aumento prostático não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que evolui com o passar de meses e anos, tá certo? Então, lembrar que isso é uma coisa que acontece lentamente, tá certo? Mas, infelizmente, a grande maioria dos pacientes só procuram assistência médica quando é necessário a passagem da sonda vesical de demora, né? Aquela famosa sonda de Foley. O paciente evolui com bexigoma, que é aquela bexiga cheia de urina, uma dor intensa em baixo ventre, tá certo? Então, não chama a atenção dele, ele não tem o hábito, né? Ele vai escondendo e só vai mesmo quando não aguenta mais. Isso é muito comum no consultório, né? Infelizmente, ainda muito comum nos dias de hoje. O aumento prostático, né, é muito comum com o envelhecimento. A literatura fala que praticamente 80% a 90% dos homens apresentam um crescimento do volume, do tamanho da próstata a partir dos 40 anos de idade. Alguns desses homens, ela vai crescer tanto que vai comprimir o canal da uretra, como vocês observam bem nessa fotinha aí, né? Então, essa compressão vai causar os sintomas do crescimento da próstata, né? Como eu falei, diminuição da força e do calibre do jato urinário, sensação de esvaziamento incompleto, jato urinário duplo, né? Muito comum o homem referir, doutor, não é mais só um jato de urina, parece um chuveiro minha urina, né? É aquele homem que tem hesitação urinária, né? Hesitação urinária é aquela demora para a urina sair, né? Ele manda a ordem pelo cérebro, passa pela coluna, chega na inervação da bexiga, mas a musculatura da bexiga não tem força suficiente para vencer essa grande resistência da uretra, né? Então ele tem hesitação urinária, ele vai ter que se espremer, ele vai ter que usar o auxílio dos músculos abdominais, né, que nós chamamos de prensa abdominal, tá certo? Interessante que muitos homens falam, né, no consultório, doutor, para mim é melhor eu urinar sentado, né? Eu urino como a mulher costuma urinar, sentado, né? Porque sentado eu consigo usar mais a minha musculatura abdominal. Literalmente ele se espreme, né? Ele bota força para urinar, tá certo? Todos esses sintomas estão relacionados aí também no slide, né? O aumento da frequência urinária, como eu falei, o homem vai muitas vezes ao banheiro, a urgência urinária. Então, todos esses sintomas fazem parte do aumento do tamanho da próstata, que, sem dúvida alguma, é a maioria esmagadora das doenças tratadas por nós no consultório, tá certo? Tratamento da HPB, né, a grande vantagem desse tumor benigno da próstata é que eu costumo falar, né, para os alunos, é um tumor benigno e que tem remédio, né? Nós temos medicamentos hoje, medicamentos amplamente difundidos aí no mercado, nós conseguimos diminuir esse volume prostático, nós temos um aumento do jato urinário, da força do jato, né? Diminuímos esse resíduo pós-miccional, né, para menos de 50 ml,
realmente nós temos uma boa resposta hoje com o tratamento medicamentoso. Entretanto, 10 a 15% desses pacientes não vão ter uma boa resposta ao tratamento clínico, né? Esses pacientes, esses 10 a 15%, serão os pacientes candidatos à cirurgia, tá bom? A maioria das doenças prostáticas, né, que evoluem para a cirurgia, também são cirurgias benignas, né? A cirurgia do câncer é uma cirurgia mais difícil de se fazer. A nossa rotina mesmo, né, nos hospitais, é realmente a cirurgia para tumor benigno, tá certo? O senhor pode passar, professor. Bom, em relação ao câncer de próstata, nós temos uma informação... Só um instante, professores. Tudo bem, doutor. Pronto. Aula ao vivo tem desses barulhos, né? Pronto. Acontece, viu? Fique tranquilo. Acontece. Bom, vejam bem, falamos até agora só de doenças benignas da próstata. Vamos iniciar agora a parte do câncer de próstata, tá certo? Nesse primeiro slide, eu acho muito legal essa foto, né? Porque nós sabemos, pelos estudos de necrópsia, né? E a literatura informa que a grande maioria dos cânceres de próstata se desenvolve na zona periférica da próstata. Não é na zona central, não é na zona de transição, é na zona periférica. Ora, na hora do toque retal, a única região da próstata que nós conseguimos palpar é a zona periférica da próstata. Nós não conseguimos palpar o centro da próstata. Daí a importância, né, do toque retal. Eu sei que naquela região que eu estou palpando é onde se concentra a maioria dos tumores malignos da próstata, tá certo? É importante também essa segunda informação, né? Próstata normal não é sinal de que não tem câncer, né? Muitos cânceres de próstata evoluem com toque normal e apenas alteração do exame de PSA, tá certo? Outra informação que a gente faz questão de frisar, muito importante, ao contrário do crescimento benigno da próstata que nós falamos, o câncer de próstata não dá sintomas na fase inicial. E é aí que nós queremos parar e discutir, né? Ora, pessoal, veja bem, o homem não tem o hábito de se prevenir, né? Para vocês sabem disso. A Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa. Para cada 5 mulheres que vão no ginecologista, apenas um homem costuma ir no urologista. Então, daí vocês tiram que, em matéria de prevenção, como em muitas coisas na vida, né? Os homens levam uma lavada, né? Literalmente, das mulheres, né? Estão bem à frente da gente em matéria de prevenção. Nós estamos muito atrás, temos muito que aprender com as mulheres, né? Então, esse fato de não dar sintomas na fase inicial é muito importante, né? O paciente vai ter um PSA alterado, um toque alterado, e ele está assintomático. Quando ele for sentir sintomas, ele já vai sentir sintomas de metástases, né? As metástases do câncer de próstata geralmente evoluem para o esqueleto axial, né? Para os ossos, né? Da coluna lombar, tá certo? Esse paciente com câncer avançado vai sentir, além de uma dor intensa, com necessidade de grandes medicamentos para a dor, né? O tramal, conhecido tramal, a morfina. Esses pacientes também vão evoluir, geralmente, com parestesia de membros inferiores, né? Aquela dormência em membros inferiores. Em alguns casos mais avançados, né? De invasão medular, vão evoluir com paralisia dos membros inferiores, né? Então, é um quadro muito dramático, né? Um quadro de muito sofrimento, os pacientes com câncer avançado, onde já não vai ter muito o que o urologista fazer. Geralmente, esses pacientes, a gente caminha, em alguns casos, para a hormonioterapia, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Ou então para a cirurgia de controle hormonal, né? O controle do câncer avançado, que nós vamos falar daqui a pouco, é um controle de hormônio, né? Inicialmente é o tratamento padrão ouro em todo o mundo, tá certo? Então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo da prevenção anual? É encontrarmos o câncer de próstata em sua fase inicial, né? O que quer dizer fase inicial? Com o câncer dentro da próstata. Se eu encontrar esse câncer dentro da próstata, eu tenho até 90% de cura. É um câncer com alto índice de cura. Isso é muito importante. Então, prevenir-se para encontrar
caso encontre esse câncer dentro da próstata, sem metástases, né? Esse é o objetivo da prevenção, onde eu sei que a chance de cura é altíssima, com cirurgia, com radioterapia, né? Que o popularmente conhecido pela população com o famoso banho de luz, né? Onde a literatura fala em resultados fantásticos, né? Para esse tipo de tumor maligno, tá certo? O senhor pode passar, professor. Professor, Opa, o senhor pode passar o próximo slide. eu já passei aqui, já estou no próximo Oi? slide já. Não apareceu para mim. Pois então, eu vou parar o compartilhamento aqui, aí para me retornar. Certo. Pronto. E às vezes acontece isso mesmo. Consegue ver agora? Pronto, ótimo. Bom, apesar de ser uma aula com muitas fotos, né, não tem como a gente deixar de falar de epidemiologia, né, que é muito importante para demonstrar a importância do câncer de próstata, né. Essa primeira afirmaçãozinha na realidade, é uma casca de banana, né, que a gente vê em muitas provas de residência médica, a gente coloca muito para os alunos, né, da gente. É o segundo câncer mais frequente em homens, né, com exceção do câncer de pele não melanoma. Então, a pergunta que cai na prova é o câncer mais frequente no homem? Se tiver a opção não melanoma, né, sim, é o câncer mais comum em homens. Mas se não tiver a parte, com exceção do câncer de pele não melanoma, não marquem, né? É isso que eu falo para eles. Acho que deu para entender, né? No geral, é o segundo câncer mais comum, né? Após os tumores de pele, tá bom? Um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos, um óbito pela doença a cada 40 minutos, 20%, 25% dos portadores de câncer de próstata morrem devido à doença, 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios avançados. É aí onde nós queremos derrubar, né? É aí onde a gente quer entrar com a nossa prevenção, a gente quer diminuir cada vez mais esse número, tá certo? Encontrar essa doença em fase inicial e aumentar a chance de cura desses pacientes. Quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase adiantada. Também queremos diminuir esse número, né? A gente falou no slide anterior. Infelizmente, não é possível prevenir a doença, mas é possível diagnosticá-la precocemente. E também, como eu falei, né, o diagnóstico precoce, eu consigo chegar, né, quando o tumor ainda está dentro da próstata, sem sinais de metástase, eu consigo diagnosticar uma cura em até 90% dos casos. Gosto muito desse slide. Pode passar, professor. Bom, aqui nós temos algumas estimativas do INCA, né? Mas o professor Alexandre também já citou no início, né? Temos uma estimativa de novos casos para 2021 de 68 mil casos, tá certo? É muito interessante, né? Essa comparação homens e mulheres, tá certo? Observem a importância da mama, né? Nas mulheres, tá certo? E a importância da próstata nos homens, né? Isso é uma distribuição proporcional, né, de 2018, sim, sempre com exceção do câncer de pele não melanoma, né? Tem um asteriscozinho aí do lado para deixar bem claro, né? E aí sim, também, né, vemos os outros cânceres, né, malignos, né, doenças malignas, traqueia, bronco e pulmão, colo e reto, estômago, cavidade oral, né? E, né, vemos aqui outro câncer urológico muito importante, né, que tratado também pelo urologista, que é o câncer de bexiga, né, também bem prevalente nos homens, tá certo? Aqui também na mulher vemos a importância, né, do câncer de colo de útero, né, também muito importante, né, se debater sobre essa doença, uma doença onde também o screen, né, é simples e barato, né, a prevenção do câncer de colo de útero, né, tá bom? Então, é um slide, assim, bem legal que eu gosto de colocar para a gente ver a importância, né, dessas doenças malignas. E a OMS estima em 85 mil casos, né? Bom, aqui também mais uma distribuição, né, do câncer de próstata, câncer de mama, né, de acordo com a região, né, entre homens e mulheres, tá certo?
são dados de 2018, né, mas também ainda prevalentes no nosso dia de hoje, tá certo? Vamos ter 559 mil casos de câncer com 243 mil mortes, né? Isso no geral, né, dos tumores malignos. Bom, aqui são diversas tabelas, né? Acho que também para demonstrar a importância do câncer de próstata, certo? Acho que a gente poderia passar, né? Isso é da Sociedade Americana do Câncer, né? Bom, e aí, como é feita hoje a orientação da SBU, né? Então, nós temos um fator importantíssimo, que é a idade. Os estudos de necrópsia evidenciam também que 80% dos homens com mais de 80 anos terão câncer de próstata, né? Entretanto, observa-se, né, geralmente como as doenças malignas, que as doenças em homens mais idosos, né, 75, 80, 85 e por aí vai, são tumores menos agressivos, né? Eu não tenho uma agressividade tão grande como em homens mais jovens, né? Um crescimento, vamos falar de crescimento mais lento, né? Acho que dá para todo mundo entender, tá certo? Então, a gente vai sempre discutir com a família nesses homens mais idosos, se vale a pena, né, realmente fazer algum procedimento cirúrgico, fazer alguma quimio, alguma rádio, ou se a gente faz um acompanhamento, né, chamado de vigilância ativa. Então, isso é muito importante hoje, isso a gente fala muito para os alunos, né? A gente não decide mais nada só, nada de tratamento, né? O tratamento hoje sempre é decidido junto com o paciente, junto com a família, tá bom? A SBU orienta toque e PSA para todos os homens do Brasil a partir dos 50 anos de idade, tá certo? Entretanto, temos dois grupos, tá certo? Importantíssimo de homens, esses dois grupos, a prevenção começa aos 45 anos de idade, tá certo? São os homens que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Então, se você tem um pai, ou um irmão, ou um tio que teve câncer de próstata, essa chance aumenta em até 2 vezes maior. Se você tiver 2 parentes de primeiro grau, essa chance chega a 6 vezes maior. Então, esse grupo de homens, parentes de primeiro grau com câncer de próstata, a SBU, né, e a Associação Americana de Urologia orientam que a prevenção comece aos 45 anos de idade, tá certo? 5 anos antes do que a orientação para a população em geral. Homens negros, observa-se também um aumento de até 3 vezes nos casos de câncer de próstata. Observa-se também que na raça negra são cânceres em pacientes mais jovens e também de uma agressividade maior, um crescimento mais rápido, tá bom? Crescimento que eu digo, pessoal, metástase, né? Tanto órgãos, metástase por continuidade, né? Continuidade é aquela metástase, o que fica perto da próstata, né? Perto da próstata, né? Próxima, nós temos grudado a bexiga, mais embaixo temos o reto, então é a metástase por continuidade, né? Por extensão da doença. E a metástase também é a distância, né? Principalmente as dos ossos, mas temos metástase para fígado, metástase para calota craniana, cérebro, pulmão, né? Diversas partes do corpo. Então, são tumores mais agressivos e pacientes da raça negra, a SBU orienta que essa prevenção também comece aos 45 anos de idade, tá bom? Então, 2 grupos importantes, né? Pacientes com história familiar, como a gente está falando aí no slide, pacientes da raça negra, devem começar, né? A gente orienta, né? Começar a prevenção a partir dos 45 anos. Se você não fizer parte de nenhum desses grupos, você mantém a prevenção anual, né? A partir dos 50 anos de idade. Claro que a gente evolui, né? A gente está sempre evoluindo, né? Estudos, né? Literatura, tá certo? A obesidade hoje é um fator importante de aumento dos números de casos de câncer de próstata. Hábitos alimentares, né? Como todo tipo de câncer, né? Aumento da ingestão de gordura, fritura, massas, né? Uma atividade física regular, né? Também fazem com que a gente aumente a prevenção, né? E diminua esses fatores de risco, tá bom? Então, assim, isso é uma orientação geral. O tabagismo também entraria nisso aí, como para qualquer tipo de doença maligna. Eu sempre digo para os alunos que o urologista detesta cigarro, né? Porque praticamente todos os tumores urológicos, né, têm relação com o tabagismo, né? Câncer de rim, câncer de bexiga, né? Câncer de próstata. Então, o urologista detesta cigarro, né? Eu costumo muito dizer isso para os alunos, né? Ok? Eu acho que é isso, professor. Bom, aí
dá vontade, né? Uma picanha, né? Um torresminho, uma cachaçinha, né? É bom demais, né? Mas aumenta, né? A literatura fala que aumenta os riscos de câncer de próstata, né? Assim como qualquer tipo de tumor maligno, né? O câncer de próstata não é diferente, tá certo? Isso é uma distribuição de mortalidade, né? Relacionada com o aumento da ingestão de gorduras, né? Ao redor do mundo, né? Vemos aí a Suécia, né? Uma mortalidade alta, Dinamarca, né? Tá certo? De acordo com o aumento do consumo de gorduras, tá certo? Gramas por dia. Bom, então, o que se faz no consultório, né? Como é que é feita a consulta com o urologista, tá certo? A gente escolhe uma história clínica do paciente, né? Que vocês conhecem, né? Então, informação aí, que é a anamnese, né? A enfermeira tem sua anamnese, o médico tem sua anamnese. A gente faz uma anamnese desse paciente, tá certo? A gente pergunta todas aquelas perguntinhas que a gente fez no começo da aula, jato urinário, né? Os hábitos urinários do paciente. Sempre a gente pergunta como é a qualidade de vida desse paciente, se ele faz atividade física, se ele ingere bebida alcoólica, se ele é tabagista, quais os medicamentos que ele faz uso, né? Então, a gente faz toda uma anamnese bem detalhada desse paciente. Após a anamnese, a gente realiza o toque retal, né? É o grande temor dos homens, né? Fazer esse toque retal. O toque retal é um exame extremamente simples, rápido, que dura aproximadamente no máximo 10 segundos, tá certo? Muitos homens ficam admirados. É só isso, doutor? Só isso mesmo. Meu Deus, tem amigo meu que diz que morre e não vem fazer esse exame, né? Pronto, isso é comum demais ouvir no consultório, né, da gente. E nós estamos aqui, né, vocês, como eu falei, enfermeiros do futuro, os meus alunos, né? A gente tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que criar o hábito. Claro que o urologista, né, vocês atendem na atenção secundária, mas a nossa missão aqui é passar para vocês, né? Muitos de vocês vão trabalhar na atenção básica, então essa prevenção já começa no PSF, né? Já começa no posto de saúde, orientar aquele homem a ter o hábito de fazer o toque anualmente, orientar a fazer o PSA, um exame simples, rápido, extremamente importante, né? Que é o exame de sangue, o famoso PSA, tá certo? Então, assim, a gente quer deixar essa mensagem para vocês, né? Essa é a nossa tríade diagnóstica, né? História clínica, toque e PSA. Bom, caso eu tenha toque ou PSA alterado, nós teremos que partir para outra forma diagnóstica, né? Eu só vou liberar esse paciente para voltar próximo ano se eu tiver toque normal e PSA normal. Basta eu ter o toque alterado ou basta eu ter o PSA alterado para me solicitar uma biópsia de próstata, né? Que é um procedimento mais complexo, né? Aqui em Sobral é realizado na Policlínica de Sobral e é realizado no CEM, né? Que é ali o Centro de Especialidades Médicas. Todos os pacientes que fazem biópsia possuem uma suspeita de câncer de próstata. Então, não é todo paciente que vai fazer biópsia, tá bom, pessoal? Apenas se eu tiver toque retal alterado ou PSA alterado, tá bom? Isso é uma coisa que fique bem clara. Então, nem todo mundo vai fazer biópsia, tá bom? Tá dando para entender? Eu tô tentando falar uma linguagem mais... Tudo bem, Está né? ótimo. Vamos continuar. Bom, e quem nunca viu essa imagem, né? Quem nunca viu o temor do exame de próstata, né? Vixe, muitas brincadeiras. E, rapaz, será que o dedo do doutor é grande? Será que o dedo do doutor é pequeno, né? Essas brincadeiras são comuns, né? É comum brincarem comigo até os próprios colegas médicos, né? Então, entre os médicos, existe uma brincadeira com os urologistas, né? Eles, né, tem urologista, tem colega médico, né, que brinca muito comigo, né? Luiz, tu é o meu ginecologista, né? Então, essas brincadeiras são muito comuns, né? E quando eu vejo no mês seguinte ou no Novembro Azul, tá lá esse mesmo médico que brincou comigo se consultando, né? Rapaz, tu tava brincando tanto comigo e tá aqui agora, né? Mas tem que fazer, né? Então, eles são conscientes da importância, né? Brincam, mas estão lá, né? Todo ano, tá certo? Bom, e por que o exame de toque é tão importante, né? Apesar de a gente ter essa associação
do exame de toque com o PSA, conseguir encontrar 90%, se eu fizer só o toque, eu vou ter uma chance de 20% de encontrar, né, esse câncer, tá certo? Então, uma importância fundamental do exame de toque, tá certo? Pode passar, professor. Bom, e como é feito esse exame, né? A gente falou que é um exame simples e rápido, né? É muito comum confundirem o urologista com o proctologista, né? Isso é uma coisa bem clara. E a gente percebe muitos enfermeiros, né? Muitos médicos, né? Confundirem, né? Qual a distinção entre urologista e proctologista, né? O urologista, ele usa o reto, né? Simplesmente porque é mais fácil encostar na próstata, né? A próstata, ela fica literalmente deitada sobre o reto, né? Então, eu fazendo o toque, eu consigo encostar, né? Vamos dizer assim, palpar essa próstata com mais facilidade. A periferia da próstata, eu consigo palpá-la através do exame de toque retal. E é lá que vai estar localizado a maioria dos tumores malignos da próstata. As doenças do ânus, as doenças do reto, as doenças do intestino grosso, não são tratadas pelo urologista, né? O urologista cuida das vias urinárias. Como a próstata faz parte da via urinária, essa é a nossa área de ação. Mas as doenças do ânus, do reto, né, e do intestino grosso é toda com o proctologista, tá bom? Então, uma distinção aí bem importante, né, que às vezes muitos não conseguem distinguir. E aí, claro que o proctologista, né, também vai fazer o toque retal, se ele tiver suspeita de um hemorroidas, se ele tiver suspeita de uma fístula anal, né, então ele vai ser necessário ele realizar também o toque. Mas o toque realizado pelo urologista é exclusivamente com o objetivo de palpar a próstata, tá bom? Bom, e o que diabo é isso desse exame tão falado, tão difundido aí nos postos de saúde, no SEM, nos hospitais, né, que é o PSA, né? O PSA é uma enzima, né, na realidade uma glicoproteína produzida pela próstata, né, exclusivamente pela próstata. Ele facilita a liquefação do sêmen, né, e é um marcador de alterações da próstata, né? Diversos fatores podem aumentar o PSA. Não só o câncer de próstata aumenta o PSA. Então, o câncer de próstata é específico da próstata, mas não é sensível, né, especificamente sensível para o câncer, né? Então, vamos entender. Diversos fatores podem aumentar esse PSA. Se o paciente tem uma infecção do trato urinário, aumenta o PSA. Se esse paciente já fez alguma manipulação da via urinária, ou realizou uma cirurgia de cálculo renal, ou uma cirurgia de próstata, ou já usou sonda, qualquer manipulação anterior prévia, né, prévia da via urinária, esse paciente pode ter um aumento de PSA. Um HPV, né, que é o aumento do tamanho prostático, causando aqueles diversos tipos de sintomas que eu falei, aumentam o PSA, e o câncer de próstata também aumenta o PSA. Então, na minha anamnese, eu vou ter que procurar se existe alguma justificativa para aquele PSA tão alto, né? Se eu não encontrar nenhuma justificativa clínica, eu já vou, né, como a gente diz, brinca bastante, né, levantar minhas orelhas, né? Já vou ficar mais atento e pensar em alguma coisa, alguma doença maligna, tá bom? Estatisticamente, né, a incidência de câncer de próstata observa-se, já peguei, né, pacientes com PSAs baixos, menores do que 2, né, que faz parte desses 10%. PSAs entre 2 e 4 já tem um aumento maior dos casos de câncer de próstata. PSA de 4 a 10, 35%. E PSAs acima de 20, né, um número bem maior de doenças malignas, podendo chegar até a 50%, tá certo? Então, um exame importantíssimo, né, de prevenção contra o câncer de próstata, mas que não é específico do câncer de próstata, tá certo? Então, muito cuidado na hora de avaliar, né, um PSA, tá bom, pessoal? Bom, o risco de ter câncer de próstata pelo nível de PSA no sangue, né? Isso também é muito interessante, né? Essa tabela, tá certo? Se eu tiver um toque normal, esse risco, se o PSA for menor do que 10, é de 5 a 8%. Se eu tiver um toque normal, esse risco entre 4 e 10 é de 15%. E se eu tiver um toque normal, mas o PSA for maior que 10, esse número aumenta para 40%. E aqui, pessoal, na outra coluna, se eu tiver
os dois alterados, né? Observem esse grande número que eu falei de 95%. Então, se eu tiver um PSA de 10, acima de 10, e um toque alterado, eu tenho chance altíssima, né? Professor, vocês podem perguntar, o que é toque alterado? Toque alterado é um nódo sólido, né? Eu costumo muito falar para os alunos, né? E aí, se eu for fazer um toque, né, professor, o que é normal, né? Eu sempre falo para os alunos, né? Nunca me esqueço de um professor meu da graduação, né? Quando a gente foi aprender a interpretar eletrocardiograma, né? Ó, pessoal, o básico do eletro é vocês saberem, conhecerem um eletro normal, né? Então, saibam, estudem bem e saibam o que é um eletro normal. A partir daí, vocês vão estudar as alterações daquele eletro. Então, o que é importante para a graduação é saber o que é uma próstata normal, né? Pequenininha, macia, consistência fibroelástica, né? Eu falo muito para os alunos, a consistência fibroelástica é como se estivesse pegando na ponta do nariz, né? Essa consistência bem fibro e elástica realmente, né? Não deixa muita dúvida na hora do toque. E o câncer de próstata também não vai deixar muitas dúvidas, né? É como se eu estivesse pegando literalmente uma pedra, né? Daí nós dizemos que é consistência pétrea, né? De pedra mesmo, né? Como se estivesse pegando numa rocha, numa parede, também não vai deixar muita dúvida. Então, toque alterado é quando eu identificar no exame físico, né, de toque, algum nódulo sólido, né? Como nós costumamos falar, né? Um nódulo endurecido, consistência pedra, né? E aí, se eu tiver um PSA entre 4 e 10, né, esse número também é bem alto, chegando a 80%, e um PSA menor que 4 e um toque alterado de 25%, tá certo? Mais para tentar mostrar esses números estatísticos, né, e a importância do exame de toque e do exame de PSA associados, né? Então, interessante vocês observarem que o ideal não é fazer só o toque, não fazer só o PSA, né? Muitos pacientes chegam no consultório, doutor, ó, estou garantido, meu toque está normal, né? Doutor, estou garantido, não precisa fazer o toque, escapei do toque, meu PSA está normal. Isso é uma visão errada, né, da realidade. O toque e o PSA são exames complementares, né? Um completa o outro, né? Vocês estão vendo aí nas estatísticas. Eu consigo chegar até 90% de identificação dos tumores malignos com toque e com PSA, tá certo? Então, mais uma vez, repetindo, né? É um screening, é uma prevenção simples e barata, né? Eu costumo muito dizer para os alunos, né? O meu material de trabalho, né? É o meu dedo, é uma luva e é uma vaselina, né? Então, é muito barato, né? Os custos para a saúde pública, né, são muito baratos, né? Não é difícil, dá para fazer, com engajamento, né, das secretarias de saúde, né, das políticas públicas de saúde, né? A gente vai conseguir encontrar bem mais tumores em sua fase inicial. Bom, e o câncer de próstata, né? Como eu falei, né? Caso esse toque seja suspeito ou o PSA elevado, nós iremos partir para a biópsia de próstata. A biópsia de próstata é feita com essa agulha, tá certo? Introduzimos a agulha pelo reto, né? E tiramos 12 fragmentos. Esses 12 fragmentos serão encaminhados para o médico patologista, que vai procurar, né, uma doença maligna e que vai ser classificada no histopatológico, né, com esse colega médico que deu essa classificação, esse patologista. Isso é uma classificação mundial, né? Então, se eu chegar nos Estados Unidos dizendo que o paciente tem um Gleason 7, ele vai saber do que eu estou falando. Se eu chegar na Austrália falando que o paciente tem um Gleason 9, ele vai saber do que eu estou falando, né? Então, é uma classificação internacional histopatológica, né, para o câncer de próstata. Bom, de 5 anos para cá, se debate muito, né, nos congressos nacionais, nos congressos internacionais, o uso da ressonância, né? Então, se eu tenho aquele paciente que eu tenho dúvidas, né, que o PSA não é muito alto, né, um PSA que fica geralmente entre 4 e 10, né, não é um PSA muito alto, como eu falei, o toque é normal, né, se eu quiser abrir mão inicialmente de uma biópsia, eu posso sugerir a esse paciente uma ressonância magnética, né, que tem esse nomezinho esquisito, né, multiparamétrica de próstata, certo? Essa ressonância ela é bem interessante, infelizmente é um exame que a gente usa muito pouco, né, pelo SUS, né, por causa dos custos e da dificuldade de se conseguir.
não existe, para vocês terem ideia, não existe esse código, né, no SUS, né, da ressonância multiparamétrica de próstata, certo? Infelizmente, ainda é um exame que a gente usa praticamente no privado, né, no particular e nos convênios, tá certo? Ela dá uma classificação bem interessante, né? A gente lembra da classificação da mamografia das mulheres, né? A gente usa aquela classificação de BIREDS, né? Na ressonância, a gente usa também o PIREDS, né? Que ele vai dar classificação clinicamente com baixa probabilidade de doença maligna, né? Chegando a uma escala de alta probabilidade de doença maligna. Se der essa alta probabilidade, nós vamos indicar a biópsia. Então, a ressonância, ela chegou para evitar, né, alguns casos de biópsias desnecessárias, tá certo? Mas há que se ter muita prudência, né, em solicitar uma ressonância e solicitar uma biópsia. Isso vai depender muito do julgamento clínico durante a anamnese e o exame físico, tá bom? Mas se eu tiver um PSA que eu não acho tão alto, né, e que um toque normal, eu posso abrir mão inicialmente da ressonância e evitar uma biópsia, né, pessoal? A biópsia, apesar de ser um exame, né, ela não é inerente a complicações, né, é um exame com alto índice de contaminação, né, a gente inicia sempre antibiótico, né, geralmente a gente inicia com a quinolona, né, as mais conhecidas no mercado, a ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina, a gente inicia 24 horas antes e deixa por mais 5, 6 dias, completar os 7 dias. A biópsia, ela dá alguns problemas no paciente, né? Mas são problemas aceitáveis e autolimitados, né? Que geralmente, na grande maioria, param, né? Que 15, ele pode ficar até 15 dias com hematúria, tá bom? Ele pode apresentar até 30 dias sangue nas fezes, tá certo? E até 60 dias ele pode apresentar hematospermia, né? Que é o sangue no esperma, tá bom? Mas todas são autolimitadas, geralmente isso para. O índice maior mesmo, o risco maior é da sepse, né? Que ocorre em 1 a 3% dos casos, tá bom? Então, se eu tiver aquela dúvida, né, num diagnóstico da doença, uma ressonância multiparamétrica de próstata é um exame muito bem indicado e muito bem aceito hoje mundialmente, né? Discutido mundialmente, tá bom? Bom, isso falando também da importância, né? Esse gráfico, né? Achei bem legal. Ele fala de sobrevida, né? Em anos, né? Em percentagem. Quando eu tenho um câncer, um T1, né? Ou um T2, né? Que são doenças localizadas dentro da próstata. Quando eu tenho um T3, que já é invasão de estruturas adjacentes, né? Vesículas seminais, invasão do reto, invasão do ânus, né? Vocês percebam uma diminuição importante nessa sobrevida. E se eu tiver metástase, né? Metástase de linfonodos, metástase à distância, né? Essa sobrevida diminui drasticamente, pessoal. Então, mensagem do slide. Diagnóstico precoce, alta chance de cura. Pode passar, professor. Bom, e entramos aí, né, nas formas de tratamento, né? Aí vamos começar a entrar numa área também muito discutível, né, em constante evolução, tá certo? Hoje em dia se debate muito nos congressos a vigilância ativa, né? O que é essa vigilância ativa? Eu tenho um diagnóstico de um tumor na próstata, um câncer, né, que não é muito agressivo, tá certo? E eu posso oferecer a esse paciente, em tumores de baixa agressividade, eu posso oferecer a vigilância ativa, que é não operar, né? Acompanhar de perto esse paciente, ao invés de fazer o toque só uma vez por ano, eu solicito o toque de 6 em 6 meses, ao invés de fazer o PSA só uma vez por ano, eu solicito esse PSA de 4 em 4 meses, e fico fazendo, se necessário, biópsias de 2 em 2 anos, tá bom? Então, a vigilância ativa é para aqueles pacientes, geralmente mais jovens, onde há uma grande expectativa de vida, onde eu quero manter uma qualidade de vida boa desses pacientes, né? Lembrar que a grande maioria dos pacientes que operam câncer de próstata, eles vão evoluir, né? Isso a gente tem que avisar o paciente antes da cirurgia, isso faz parte da consulta pré-operatória. Os pacientes que operam de câncer, pessoal, veja bem,
que é a minoria das cirurgias, né? A minoria das doenças. Em menos de 20% dos casos, né? Esses pacientes vão evoluir após a cirurgia com incontinência urinária, sendo necessário em muitos pacientes o uso de fraldas e com disfunção erétil. Então, nessa minoria de casos, menos de 20% dos casos, né, se espalhou de que quem opera câncer, né, quem opera a próstata, vai ter disfunção erétil, vai ficar se urinando, não vai ser mais homem. Pelo contrário, né? Nos mínimos de casos, né? Não são na maioria dos casos. A maioria dos casos são doenças benignas, em que muitas vezes, quando se opera a próstata, esses pacientes obtêm uma melhora substancial da qualidade de vida, tá bom? Então, a vigilância ativa é, como eu falei, usada para tumores de baixa agressividade, né? E que não estão não tem um tamanho importante, tá certo? Dentro da minha próstata. Aí é muito comum, né, a gente escutar, né, quando a gente oferece a vigilância ativa, a filha do paciente ou o filho, né, fazer a seguinte pergunta, né? E aí a gente começa a pensar se fosse algum familiar nosso, né? Doutor, e o senhor vai deixar um câncer dentro do meu pai? Né? Nós vamos deixar um câncer dentro do seu pai, mas nós vamos vigiar de perto. Claro que isso é uma opção terapêutica. Como eu disse, a gente discute o tratamento com o paciente. Se ele quiser operar ou fazer a radioterapia, que são os dois principais tratamentos para a doença dentro da próstata, né? Que é essa cirurgia que está logo abaixo aí, que é a famosa prostatectomia radical, que pode ser feita de forma aberta, né? Cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, né? Que é aquela que a gente coloca os furinhos no abdômen do paciente, e a cirurgia hoje pelo robô, né? Com o auxílio do robô. Né? Então, são as três formas da gente fazer a prostatectomia radical. Em Sobral, nós fazemos a aberta e a laparoscópica, tá certo? Temos material para isso, mas a robô não. A robô ainda é uma cirurgia bem cara, é feita em apenas um hospital de Fortaleza, né, que é no Monte Clínico, chega aí a 30, 40 mil reais, é bem fora da realidade da maioria da população, tá certo? Mas em Sobral nós fazemos já há algum tempo, né, a prostatectomia radical aberta e laparoscópica, né, que é aquela por vídeo, né? Bom, claro que a prostatectomia radical vai deixar as duas principais complicações, que é a incontinência urinária e a disfunção erétil. Claro que com o advento dos novos medicamentos, com a melhora fantástica, né, substancial da fisioterapia, né, os fisioterapeutas evoluindo bastante aí nos seus tratamentos, a fisioterapia do assoalho pélvico, né, importantíssimo para fortalecer essa musculatura, esses ligamentos do assoalho pélvico, né, tanto do homem, né, como nas cirurgias, como nos tratamentos das mulheres com incontinência urinária, né, muito comum ter mulheres com incontinência urinária no consultório, né? Aquelas mulheres múltiplas que tiveram vários filhos, né? Doutor, minha qualidade de vida é péssima, doutor. Eu não posso dar uma gargalhada, eu não posso tossir, eu não posso espirrar, né? Que a minha roupa fica sempre com cheiro, né? Com odor de urina, né? Eu não posso sair para canto nenhum, né? Então, a fisioterapia veio para ficar, é o tratamento de primeira linha para essas mulheres, né? E para muitos homens com incontinência urinária após prostatectomia radical, tá certo? E, lógico, existem muitos medicamentos para disfunção erétil, existem muitos medicamentos para controle dessa incontinência urinária, e hoje existe também os esfíncteres artificiais, né? O homem que não tem uma boa resposta com medicamento e com fisioterapia, ele pode fazer uma cirurgia para tentar controlar essa perda de urina, tá bom? E caso não tenha uma resposta na disfunção erétil, em último caso, a gente coloca as próteses, né? Inclusive, disfunção erétil é o meu trabalho de mestrado aí, que a professora Denise tem tido paciência comigo, tem me ajudado bastante, né, professora? Mas eu tenho fé que esse ano a gente termina, professora, com fé em Deus, viu? É sobre disfunção erétil, né, o nosso tema, tá certo? E aí temos muitos homens prostatectomizados, né, sem dúvida alguma, né, um dos nossos genes, né, vamos dizer assim. Bom, mas o paciente tem a opção de não operar. O paciente tem a opção de fazer a radioterapia, né, que é o famoso banho de luz. Ele vai lá, né, aí já não é mais com o urologista. Se o paciente optar pela radioterapia, nós encaminhamos para o médico radioterapeuta, ele vai fazer as sessões, a literatura fala, né, mostra que os índices de cura são semelhantes, né, então a gente deixa o paciente muito à vontade
para escolher entre a cirurgia e entre a radioterapia, né? A gente discute as vantagens e desvantagens. A radioterapia dá menos disfunção erétil, dá bem menos incontinência urinária, mas como todo raio, né, desenvolve um intenso processo inflamatório para poder matar o tumor, né? Então, por melhor que seja a nossa máquina, nós temos uma máquina muito boa na Santa Casa hoje, sem dúvida, uma das melhores do Nordeste, né? Que foi adquirida aí no governo Temer, tá certo? É guiada por tomografia, né? Claro que temos máquinas melhores no Brasil, mas aqui temos aqui na Santa Casa, não faz vergonha aí a lugar nenhum do Brasil, né? Mas por melhor que seja a máquina, esse raio sempre escapa, sempre pode pegar um pouquinho de raio no reto, sempre pode pegar um pouquinho de raio na bexiga. Então, esses pacientes que fazem radioterapia podem evoluir com hematúria, né? Que é o sangramento pela urina, podem evoluir com uma retite, né, que é a inflamação do reto e sangramento pelo reto. Então, são coisas, né, professores e alunos, que a gente vai ter que discutir com o paciente, né, saber qual o melhor tratamento, saber se o paciente quer fazer a cirurgia mesmo, se prefere a opção da radioterapia, se for um tumor de baixa agressividade, saber se ele tem interesse de fazer a vigilância ativa. Tudo isso é muito discutível, né, nós não somos donos da verdade, né, hoje nós procuramos sempre debater e mostrar as vantagens e desvantagens de cada tratamento para os nossos pacientes. Entretanto, caso essa doença esteja espalhada, né, ocorra metástases, né, esses tratamentos para a doença localizada, radioterapia e prostatectomia radical, não poderão mais ser feitos. Nós teremos que fazer tratamentos para tentar parar o carro, né? Então, imaginem que o câncer de próstata é um carro andando, nós vamos ter que cortar a gasolina desse câncer, né? A gasolina do câncer de próstata é, sem dúvida alguma, né, a testosterona, que é exatamente o hormônio masculino. 95% da testosterona masculina é produzida nos testículos, tá certo? 5% apenas é produzido nas glândulas adrenais, que são duas glândulazinhas que nós temos, uma em cima de cada rim, tá bom? Então, nós vamos ter que fazer um bloqueio androgênio, nós vamos ter que fazer um bloqueio dessa testosterona. Nós vamos ter que acabar, nós vamos ter que cortar a gasolina desse carro. E aí teremos que oferecer ao paciente, né, duas formas de bloqueio. Isso também é discutido com eles, nada é imposto aos pacientes, tá certo? Lembrar que eles estão em um momento extremamente sensibilizados, estão geralmente abatidos, geralmente estão tristes, né, com aquela doença, a família está abalada, então nós somos ali a esperança deles, então nós temos que passar confiança, isso não estou falando de boca para fora, tem estudo já provando isso aí, que a fé do paciente, o espírito do paciente, a vontade do paciente em ficar bom, né, influencia no tratamento dele, temos uma melhor resposta nos tratamentos, tá certo? Isso não é mais lenda, não é mais história, né? Isso está provado. Nós vamos oferecer dois tipos de bloqueio androgênico, de bloqueio dessa testosterona, através de uma cirurgia chamada orquiectomia, que é a retirada cirúrgica, né? Isso é feito pelo urologista, é feita por nós, retirada dos dois testículos do paciente. Ou eu posso bloquear essa testosterona através de medicamentos injetáveis, que já é feito pelo oncologista, tá certo? Em raros casos, né, que eu não vou ter resposta a esse bloqueio androgênico, eu vou encaminhar esse paciente para quimioterapia. Então, fazer quimioterapia não é rotina para os pacientes com câncer de próstata avançado, né? Eu só vou encaminhar esses pacientes para quimioterapia quando eu tiver pacientes hormônio resistentes, né? Quando eles forem resistentes ao tratamento do bloqueio androgênico, tá bom? E claro que existem radiofármacos em estudos, né? Que vão combater essa doença, tá bom? Essa doença já sistêmica, né? Lembre-se que quando a gente falar de bloqueio androgênico, pessoal, nós já estamos falando em doença sistêmica, né? A doença já se espalhou. Nós já perdemos o tempo da vigilância ativa, da prostatectomia radical e da radioterapia. Não há mais, né, como fazer isso. Vamos ter que passar um tratamento sistêmico no corpo inteiro, tá bom? Não sei se eu falei demais, às vezes eu me empolgo, mas está dando para entender, né? Pronto. Faça então. Vou passar, professor. Vamos ver se tem mais algum slide. Bom, então, chegamos aqui ao slide, né, oficial, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, né,
com os exames periódicos para detecção do câncer precoce. Homens sem antecedentes familiares, 50 anos, tá bom? Homens com fatores de risco, né? Quais são esses fatores de risco? Antecedentes familiares de câncer de próstata, raça negra e obesidade. Essa prevenção deve se iniciar de forma mais precoce, 5 anos antes, com 45 anos. Essa é a recomendação nacional da SBU. Bom, lembrar, o professor Alexandre falou bem no início da aula, né? É uma campanha nacional, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, é uma campanha também do Ministério da Saúde, né? Ele também falou muito bem, tirou as minhas palavras, né? A gente não quer que seja só o Novembro Azul, a gente quer que seja o ano todo azul, né? É tentar conscientizar esses homens, né, de que o exame de próstata é simples, rápido e que dura poucos segundos, né? Extremamente importante para eles, tá bom? Foi bem pior, né, da época que eu comecei. Hoje, com as redes sociais, né, a internet, televisão, rádio, né, a gente observa uma procura bem maior de homens, né, mas ainda temos muitos pacientes arrastados, né, arrastados pelas mulheres e arrastados pelas filhas, né, que vão à força realmente. É interessante, alguns pacientes chegam no consultório e a mulher só diz a ele o que é a consulta na hora, né? Então, é no susto, né? Eles vão se consultar no susto. Aí, você me trouxe, foi por urologista, né? Então, isso é bem interessante. Eles não sabem que vão se consultar comigo, né? Alguns deles, né? Pego na traição mesmo, né? No susto mesmo, né? Senão, doutor, se não for assim, ele não vem, não. Tem que ser desse jeito, né? Então, infelizmente, são relatos ainda que a gente escuta bastante no consultório, né? Mas a nossa mensagem aqui é passar exatamente isso, né? Nós somos o futuro, vocês são o futuro, né? Então, tentar, né, desmistificar isso aí, né? Em relação a esse temor, né? A essa sombra, a essa escuridão em relação ao câncer de próstata, né? A maioria das doenças são benignas, tratamento simples com medicamento, né? Melhorou muito, né? Tem muitos medicamentos novos, né? Para disfunção erétil, né? Para incontinência urinária, fisioterapia, como eu falei, tá certo? E, em último caso, né? As próteses penianas, né? Que a gente também costuma colocar, tá bom? Aí é outro tema bem, bem largo, né? A gente está à disposição aí para falar para vocês aí de qualquer tema, né? A urologia é bem ampla, né? Temos um carro forte da urologia, que são os cálculos das vias urinárias, né? Que também é o nosso dia a dia. Toda a parte de uropediatria, né? Acho que todo mundo tem filho, né? Os enfermeiros atendem também muitas crianças, né? Nos hospitais, nos postos de saúde, né? O dia a dia nosso, parte grande de uropediatria, né? De fimose, criptorquidia, a parte também de vasectomia, varicocele, e toda a parte do aparelho reprodutor masculino também, tá bom? A gente está à disposição aí de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, né? Às vezes a gente levanta algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos, e estou à disposição de vocês aí. E obrigado aí pela paciência. Bom, aí o Novembro Azul pelo Brasil inteiro, né? Perfeito. Bom, parei o compartilhamento. Interessante que hoje à tarde eu estava enviando o link para alguns alunos, para que eles pudessem disponibilizar, né, nos grupos. Eu sinalizei que ia ser uma noite de construções, desconstrução de conhecimentos. E, na verdade, eu não fazia nem ideia de que a gente iria, né, repensar, rever muitos conceitos, né, muitas informações que a gente tinha a respeito dessa temática, né? E eu não pude acompanhar aqui as perguntas, mas a gente tem a participação também hoje aqui da professora Daphne, né, que é a professora, a nossa colega aqui do curso de enfermagem. Olha a responsabilidade, viu? Eu cuido de muitos pais de enfermeiros, viu? Olha só. Com muita Muito responsabilidade. bem. Boa noite, professor Luiz. Essa palestra que você deu foi muito boa. Os alunos ficaram muito felizes. Eles conseguiram entender bem o que você falou.
nós temos professores agora do 6º semestre nesse tempo, e os alunos estão aprendendo muito sobre saúde do homem, né? Eles vão até fazer na faculdade com os colaboradores um evento para que possa falar sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul. Então, agradeço a sua participação nessa noite. Alguns alunos falaram que tem muito a agradecer pela sua presença, que acharam a aula excelente. E na sua prática, doutor Solon, você percebe que os pacientes, a maioria prefere ir para a cirurgia? Como eles escolhem normalmente na prática? Ótima pergunta, ótima pergunta. Como eu falei, sempre a gente discute bastante os casos, né? A maioria das doenças que nós fazemos é para aumento benigno da próstata. Alguns homens já estão bem sintomáticos, com a dificuldade extrema de urinar. Hoje já chegou no consultório paciente sondado, né? Eles já chegam de sonda, né? Um de manhã e um à tarde. É muito comum o paciente já chegar sondado, né? Como eu falei. Esses pacientes sondados, nós temos uma tendência maior de já iniciar, de já indicar a cirurgia de cara, né? Para que ele tenha uma boa qualidade de urina, né? O que é muito legal, né? Que a gente atende diversos tipos de público, né? Então, pacientes com um índice cognitivo maior, outros com índice cognitivo né, menor. Então, é muito bom, a gente aprende, na realidade, com os pacientes, né? Eu nunca mais me esqueci, depois que eu operei um paciente, né? Sempre ele faz o retorno, eu pergunto como é que ele está urinando, né? E o paciente, né, bem no interior, né? Cuida do gadinho dele, né? Das galinhas dele. Ele diz, doutor, eu estou mijando igual um jumento, né? E aí eu fiquei na vergonha de perguntar como é que mijava um jumento. Eu não soube muito bem se era bom ou se era ruim. Pô, senhor Raimundo, me diga como é que mija um jumento, rapaz, me desculpe minha ignorância. Doutor, é forte fazendo um buraco no chão. Então estou feliz, né? Então quer dizer que a cirurgia foi eficaz, né? Então, como eu disse, sempre a gente aprende, né? Eu aprendo muito com eles, tá certo? Em relação à cirurgia, é sempre importante explicar para os pacientes, isso é uma parte que eles acham ruim, né? De que se ele tiver um tumor benigno e ele tiver uma boa resposta ao tratamento com medicamento, que é o tratamento clínico, provavelmente esse paciente ele vai ter que ficar o resto da vida tomando remédio, tá certo? Então, como é que a gente faz? Se for um paciente, um jovem senhor, 55, 60, que tem uma longa expectativa de vida pela frente, a gente sugere a cirurgia, tá certo? Se for um senhor mais idoso, 75, 80 anos, a gente oferece o tratamento clínico com remédio. Mas o ideal é que você ofereça sempre inicialmente tratamento clínico, mas a gente deixa esse leque maior de cirurgias para os pacientes mais jovens, né, que vão ter ali uma expectativa de vida maior, 20, 30, 40 anos, né? Então, o ideal é que esses homens a gente acha que vão viver mais, operem mais, tá certo? É uma cirurgia que geralmente a gente faz né, vamos falar uma linguagem que todos entendam, é uma cirurgia endoscópica, né? A gente faz pelo canal da urina, geralmente o paciente fica 48 horas internado, ele fica com uma sonda, né, internado durante 48 horas, com um soro lavando, para não criar coágulos, para não obstruir essa sonda, para não entupir a sonda, para não ter dor, né, não ter bexigoma, né? Após 48 horas, a gente retira essa sonda dele, aguarda que ele urine espontaneamente e dá alta, né? Então, essa é a nossa rotina para tumores benignos da próstata, certo? É uma cirurgia que fica, no máximo, 2 dias internado, tá bom? Doutor Luiz, nós temos aqui alunos, né, do primeiro, do segundo, quarto, quinto e sexto semestres do curso de enfermagem. E eu recebi aqui algumas perguntas no WhatsApp. Um deles, o aluno do sexto semestre, está perguntando a respeito da biópsia. É o semestre que eu ensino também, eu, sexto semestre. Sexto semestre, né? Ensino o sexto, E o interessante é que é exatamente o semestre que a gente trabalha, uma das disciplinas é exatamente cuidados de enfermagem ao homem. É mesmo do modo de urologia, viu? Perfeito. Então, o aluno está perguntando aqui sobre a necessidade de realização de biópsia. Se ela só é recomendada quando tanto o exame de toque quanto o PSA estão alterados, ou em outras situações também é indicada a biópsia? Bom, a biópsia só é indicada se eu tiver alteração do PSA ou alteração do toque.
não é obrigado eu ter alteração de toque e de PSA. Veja bem, se o paciente já chegou para mim com um nódulo na próstata e com um PSA de 1, solicitei a biópsia. O paciente chegou para mim já com a próstata normal, toquezinho normal, próstatazinha do tamanho de uma azeitona, completamente sem sintomas, assintomático, mas com PSA de 10. Então, para me solicitar a biópsia, eu tenho que ter alteração do PSA ou alteração do toque, tá certo? Rarissimamente se solicita, né, em raros casos, selecionados casos, se solicita uma biópsia sem alteração de toque ou, né, vamos dizer assim, PSA. Ok. Solicitou biópsia, deve ter alteração de toque ou de PSA. Não necessariamente dos dois. Perfeito. Bom, nós temos aqui outra pergunta de um aluno do quarto semestre. Ele tá perguntando a respeito se acontece ou se é comum na sua prática diária a necessidade de intervenção multiprofissional no acompanhamento de algum paciente, haja vista que essa condição de fragilidade, né, que você mesmo citou no final da sua apresentação, ela muitas vezes ela mexe com a identidade, né, do público masculino. A gente não faz mais nada só, né? Nós temos uma equipe, né? A gente parte desde o médico, da equipe médica, do enfermeiro, dos auxiliares de enfermagem, e interessante a gente sentir acho até bom, né, para a faculdade, né, de enfermagem, a gente sentir o medo que muitos têm de mexer numa sonda, né? Eu não sei que medo é esse, né? Mas qualquer problema com sonda, manda para Sobral. Estou falando de médico, estou falando de enfermeiro, né? Tem um verdadeiro pavor. Eu falo muito isso para as enfermeiras. Olha, vocês têm que ter uma disciplina lá na faculdade que passe o semestre todo mexendo com sonda, porque todo mundo tem medo de mexer com sonda, né? Enfermeiro, médico, né? Viu uma sonda, meu Deus, passa por urologista, né? E não. Você tem que ter um manejo adequado daquela sonda, você tem que saber que ela só pode ficar, geralmente, no máximo, 21 dias, né? Então, precisamos de enfermeiro, precisamos de fisioterapeutas, né? Precisamos de nutricionistas, precisamos de todos os profissionais, ainda mais nos pacientes terminais, né? Que temos casos ainda de câncer terminal, e também durante o pré, o intra e o pós-operatório, né? Participação fundamental, né? Meu sonho, ter né? Enfermeiros, né? Com hábitos, né? Com esse manejo, né? Urológico, né? Quem sabe, né? Não vire aí uma especialidade, né? Tem um enfermeiro nefrologista, né? Por que não um enfermeiro, né? Urologista, né? Quem sabe, né? Se a categoria aí Uma área boa, percebe viu? essa necessidade de mercado, né? Uma área boa, né? Cada vez mais aumentando a demanda, nossa população está ficando cada vez mais idosa. Então, primeiro de tudo, se não gostar de idoso, deve escolher outra né, profissão, né? Outra especialidade, né? Então, tem que ter muita paciência, tem que gostar muito de idoso, né? Senão é bom escolher outra área, né, da enfermagem. Doutor Luiz, e a respeito de outro ponto que você citou no início da sua apresentação, e que inclusive assim era um dos tópicos que geralmente a gente inicia a disciplina de cuidados de enfermagem ao homem, que é exatamente essa resistência que o público masculino ele tem de buscar os serviços de saúde, né, de cuidar da sua própria saúde. E a gente percebe que essa resistência, muitas vezes, ela se dá exatamente por conta dessa identidade que o homem tem de ser o todo-poderoso, né? Doido para aparecer. Ok. Do público masculino ele tem, da dificuldade que eles têm de demonstrar essa fragilidade em relação à sua própria saúde, né? Do medo que ele tem de evidenciar para a família, para os amigos, para o coletivo que ele está enfrentando algum problema de saúde. E aí a importância das atividades de educação em saúde que você citou no início da sua apresentação, né? Que é uma necessidade que ela é transversal para todas as categorias da saúde. Da gente utilizar exatamente esse momento, né, do Novembro Azul para a gente tentar levar para o público, para a população,
essa desconstrução de que o indivíduo masculino, ele também é um ser vivo, né, que também apresenta suas fragilidades, que também adoece, que também apresenta suas limitações e que há necessidades de saúde aí que precisam ser buscadas, né, pelo público. Professor, isso é uma discussão bem ampla, né? Isso aí já faz parte da criação, né? Isso é uma forma de machismo, né? Isso já é passado desde criança, muitas vezes, né? Que o homem, ele não pode sentir dor, né? Que o homem, ele é indestrutível, né? Isso já faz parte de toda a sociedade, né? A forma como os homens são criados, né? As mulheres são criadas, né? Então, o homem, ele se acha indestrutível, né? Ele não vai porque ele acha que não está sentindo nada, ele acha que não está doente. É muito comum, professor, a gente atender homens com 80 anos, indo a primeira vez no urologista, 75 anos, né? Claro, como eu falei para vocês, isso está diminuindo bastante. Mas é muito importante. Qual é a arma que nós temos, né? Qual é a arma que nós temos para tudo, né? A educação. Então, temos que educar, temos que falar, temos que repetir isso cada vez mais. E nós estamos aqui formando opiniões, né? Nós estamos formando futuros profissionais, né? Nós, como professores universitários, estamos aqui para isso mesmo, né? Que os nossos alunos, eu digo muito para os meus alunos, qual é o meu grande objetivo aqui de professor? O meu grande objetivo aqui é que vocês sejam melhores do que eu, né? Eu estou formando vocês para que vocês sejam melhores do que eu. Eu acho que esse é o grande objetivo dos professores, né? Formarmos profissionais preparados, né? Com educação cada vez mais, como o senhor falou, né? Transversal, né? Então, fantástico sua observação. Perfeito. Professora Daphne, professora Denise, gostariam de falar algo? Ou diz alguma coisa? A professora Daphne vai falar, depois eu falo. Pode falar, professora. Só tenho a agradecer pela sua presença, doutor Luiz. Foi excelente estar com você nessa noite. Muito obrigada pela sua presença e pela disponibilidade. Não, o prazer foi meu. Obrigado. Estou sempre disponível aí, tá? A urologia é muito ampla. Se quiserem marcar outros temas aí, a gente está à disposição, tá bom? Tá certo? E vou só aproveitar a oportunidade. Se quiser marcar um curso aí na faculdade para me ensinar os enfermeiros, futuros enfermeiros, a mexerem em sonda. Legal. Né? Vou ensinar eles 10 formas de se passar uma sonda, não vão mais ter medo de passar a sonda, viu? Nós agradecemos. A gente está, se quiser fazer um curso, a gente está à disposição. Tá bom. Doutor Luiz, a sua apresentação, eu espero que os alunos eles possam ter evidenciado isso, de duas necessidades bastante amplas da atuação da categoria médica e da categoria de enfermagem, que é a necessidade que a gente tem de dominar as habilidades técnicas, como, por exemplo, você citou, da questão do enfermeiro saber administrar uma sonda vesical de alívio, de demora, né, ter essa habilidade, mas, ao mesmo tempo, da gente compreender esse fenômeno que envolve a questão da saúde masculina, né, dessa desconstrução, dessa dicotomia entre o homem, ele ser majoritário na sociedade, dominar os espaços de trabalho, de voz, de vez, mas ao mesmo tempo ele ser tão fragilizado em um campo que diz respeito à própria vida dele, que é a questão da saúde, né? Então, é importante que a gente possa ter essa compreensão ampla, porque, na verdade, é um fenômeno complexo, a questão da saúde masculina, mas que com essa sua contribuição aqui, plantando essa sementinha, contribuindo com o processo formativo aqui dos nossos alunos do curso de enfermagem da Faculdade Luciano Feijão, certamente cada um deles aqui vai replicar e vai contribuir nos espaços de atuação. Então, mais uma vez, a gente fica extremamente grato pela sua contribuição, extremamente didática, viu? Eu lembro do início da sua fala. Essa é a minha preocupação de professor, né? Ser didático, né? Isso eu me preocupo, toda aula que eu dou, eu me preocupo, né? Você pode ter certeza que o seu objetivo foi alcançado em relação a isso. Muito obrigado pela sua participação aqui, e a gente espera que a gente possa ter outros momentos com você em outros espaços, presenciais ou online, para a gente fazer essa troca, essa partilha de conhecimentos. Certeza, estou à disposição. Queria só agradecer, né, que a todos os professores, agradecer ao doutor Luiz por partilhar conosco, né, e
uma parcela desse conhecimento, né, dessa área envolvendo a urologia. Fiquei muito feliz com a condução dessa noite, doutor Luiz, até mesmo pelo que o professor Alex acaba de colocar, né, que a gente consegue ver essa importância do trabalho multiprofissional, interdisciplinar na assistência e no cuidado à população masculina, né, a gente precisa pensar que o nosso processo de trabalho, ele se dá de forma complementar, de forma integrada, e precisamos, nesse contexto, desenvolver habilidades, né, termos conhecimento, desenvolvermos habilidades e atitudes, né, para que a gente consiga prestar uma assistência de qualidade, uma assistência qualificada. É algo que a gente se preocupa como Faculdade Luciano Feijão, de levar essa formação aos futuros enfermeiros e poder estar contribuindo, né? Então, essa noite, poder ter você conosco é uma alegria muito grande, até porque a gente permite esse momento de partilha, né? E de compreensão de um conhecimento que ele é aplicado e vivenciado na nossa prática de forma complementar. Então, só tenho a lhe agradecer, né, por esse momento, e certamente teremos aí outros momentos, né, para a gente dialogar, ainda mais quando você traz sobre essa importância do uso das sondas, né, muitas vezes tem-se a conotação de que só manipula sonda o profissional, o enfermeiro que está dentro do ambiente hospitalar, né, que tem essa habilidade com o médico cirúrgico, mas esse paciente, uma vez que ele sai do ambiente hospitalar, ele vai para casa, ou ele vai para um hospital de menor porte, e é exigido, né, daqueles que também prestam esse cuidado no domicílio, o manejo, né, com todas essas tecnologias que estão à disposição para que nós possamos cuidar das pessoas, do paciente, da população masculina, né, no caso da sonda. Então, a gente precisa, sim, desenvolver essas habilidades, esse manejo, para uma assistência segura e eficaz também. Muito obrigada. Perfeito. Eu também só tenho a agradecer, estou à disposição aí de vocês, foi muito bom, muito agradável, né? No comecinho aí eu apanhei um pouquinho aqui, mas deu certo, né? Deu para apresentar bem a aula, né? Deu sim. Sim, foi maravilhoso. E a gente está à disposição aí de vocês, viu? Fiquem à vontade, tá bom? A gente convive dia a dia, né, com vocês, né? O nosso dia a dia, tá certo? E é muito bom, né, ter vocês como parceiros, né? Muitos encaminham para mim, né? Eu fico orgulhoso, né? Encaminham pais, encaminham mães, né? Encaminham filhos, né? Confiam em mim, né? Então, a parceria com a enfermagem, com a medicina, né? Com os colegas médicos é muito legal. É muito legal a gente tratar de amigos, né? De filhos de amigos, né? Isso me deixa muito feliz, né? Perfeito. Que bom. Muito obrigada. Bom, nós agradecemos a participação de todos, né? Informamos aos estudantes que o sistema de tecnologia de informação da faculdade vai registrar a presença de vocês para poder realizar o processo de confecção dos certificados. Vale ponto, professor? Vale ponto a aula? Vale ponto. Olha o aprendizado, né? Olha o aprendizado, né? Sem dúvida. E desejamos a todos uma excelente semana. Então, quem veio foi pelo aprendizado, né? Foi. Eu espero que sim. Quem veio foi pelo aprendizado. Fico feliz. Isso é bom, né, professor Luiz? É bom, claro, a participação boa, né? Não é tensionado por um ponto, né? Mas pela sede de aprender que a gente precisa ter sempre. Muito bom, viu? Excelente a participação. Pois tá. Então a gente deseja a todos uma excelente noite e a gente encerra a gravação aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada.